Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos a mais um tempo de bênção no seu canal, no nosso canal, um Olhar Bíblico Podcast. Então, no dia de hoje, estamos acompanhados de uma figura, eh, graças a Deus, que estará nos abençoando com esse tempo favorável do Senhor. Hoje vamos falar sobre um tema que transcende, na verdade, muita coisa em nossas vidas, está além de muita coisa em nossas vidas. Vamos falar sobre adoração que gera transformação e quem estará conosco é o homem de Deus, né? No dia de hoje, o nosso presbítero Ezequiel, a quem desejamos boas-vindas no nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, presbítero Ezequiel. Amém, amém. Muito obrigado, apóstolo Daniel. Louvamos a Deus pelo convite e estaremos aqui então para abordarmos no tema que já foi mencionado. Glória a Deus. Então, hoje é um grande dia, é favorável para se falar desse tema, adoração que gera transformação. E pela graça do Senhor, né, o presbítero Ezequiel, ele que é presbítero na igreja Aliança da Cruz, está liderando nesse momento a igreja de Santo Antônio. Seja bem-vindo, acreditamos que é a primeira e não será a última vez, pela graça do Senhor. Graças a Deus, o presbítero Ezequiel vai então falar um pouquinho de si e dar introdução ao tema. Está à vontade, presbítero. Amém, amém. Na verdade, meu nome é Abelardo Ezequiel Canhanga, mais conhecido por presbítero Ezequiel, membro da igreja Aliança da Cruz, liderada pelo bispo Diógenes, e estamos a liderar a subcongregação que está no bairro do Santo Antônio. Então, estamos aqui então e louvamos mais uma vez a Deus pelo convite. Amém. Neste canal do apóstolo Daniel. Glórias a Deus. Então, vamos começar. Se você não é inscrito no canal e está vendo esse vídeo, pedimos que se inscreva, ative o sino das notificações, partilhe com mais alguém, porque será um tempo poderoso na presença do Senhor. Glória a Deus. Entendemos que a adoração é muito além daquilo que nós pensamos, é muito além daquilo que nós vemos muitas das vezes. Mas para aquele que é verdadeiro adorador, entende e sabe o que eu estou aqui falando, e estamos a falar de adoração que gera transformação, ou seja, gera transformação. E para isso, gostaríamos então de saber do nosso presbítero Ezequiel, né? Qual é a diferença entre uma adoração genuína e uma mera prática ritualística, né? Porque existe uma certa diferença. E gostaríamos de ouvir do presbítero, então, essa diferença. Amém. Glória a Deus. E apóstolo, eu poderia correr no texto bíblico, um texto de base, que está no livro de João, capítulo 4, começando no seu versículo. Vamos começar no versículo 19. A palavra nos diz assim que a mulher respondeu: agora sei que o Senhor é profeta. E no versículo 20, o texto nos diz assim que os nossos antepassados adoraram a Deus neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar que devemos adorar. Nós vemos aqui, a partir desse texto, Jesus Cristo conversando com a mulher samaritana lá sobre o poço. A Bíblia ali nos traz uma realidade que a mulher faz uma menção de adoração, faz uma menção que elas adoravam alguma coisa. Mas Jesus, ele traz uma realidade e uma verdade nesse texto, mostrando realmente o tipo de adoração que é exigida por Deus. A mulher começa a falar que os nossos antepassados adoravam. E quando ela traz essa realidade, ela diz: vocês judeus dizem que é em Jerusalém onde se deve adorar, e nós samaritanos é aqui no monte onde devemos adorar. Se nós conseguirmos entender ou irmos mais ao fundo desse texto, nós vamos primeiro pegar a vida dessa mulher. É uma mulher que está a falar de adoração, mas é uma mulher que não está transformada. Então, Amém. ali já nos traz uma realidade
que está a adorar, só que não está gerando nenhuma mudança. Ok. E Jesus apresenta essa realidade, a diferença da verdadeira adoração e da adoração que não é verdadeira. Amém. Estamos a introduzir, então, vemos aqui essa mulher como alguém que tem uma prática, um ritual, mas que a sua adoração não é verdadeira. Amém, amém, amém. Sim. Gostaríamos que o presbítero abrisse mais essa questão, porque estamos a introduzir o tema e falou de um texto muito relevante relativamente à questão da adoração. Está à vontade para esmiuçar mais um pouquinho, porque essa prática que é ritualística, mas que de alguma forma não é adoração, ela não vê transformação nisso, né? Como podemos enquadrar, né, no nosso dia a dia sobre essa questão? Amém. Então, trazendo já a realidade aqui, mediante esse texto que nós nos apegamos, apóstolo, é que Jesus começa a trazer na consciência da mulher de que a verdadeira adoração não é baseada nos ritos humanos. Amém. Ou seja, a verdadeira adoração não começa quando o homem inventa os meios. Por isso que Ok. Jesus começa a responder à mulher: se mulher, em verdade eu vos digo, a hora já é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e Em em verdade. verdade. Então, está Amém. mostrando, não é baseada na vossa forma, é baseado na forma de Deus. Então Amém. começa por ali. Amém. Graças a Deus. É a forma de Deus. Glória a Deus. Então, nosso presbítero, gostaríamos de saber, né, como é que a adoração pode ser um, um meio, né, para a transformação de uma pessoa. É algo muito sério e profundo. Primeiro, ela pode ser um meio para a transformação da pessoa, porque a iniciativa da adoração não parte do homem, parte do próprio Deus. Logo, se parte do próprio Deus, tendo Deus em nossas vidas, Deus se revelando a nós através da sua palavra em nós, então isso nos levará a uma vida transformada. Ok. E se nós voltarmos mais no nosso texto, nós conseguiremos ver realmente que a adoração é o caminho para a transformação de vida, mas é a adoração que é feita, se nós irmos no versículo 24, diz assim, que é feita em espírito e em verdade. Então, Ok. ela é um meio de transformação, porque ela deve ser em espírito e em verdade. Ok. São esses canais que realmente fazem da adoração um meio de transformação da vida de alguém. Ok, presbítero, falou muito bem, né? Mas gostaríamos de saber como é uma adoração em espírito e em verdade, porque muitas das vezes o texto está ali, né? Adorarão em espírito e em verdade. Como vamos definir uma adoração em espírito e em verdade? Como alguém vai saber que está a adorar a Deus em espírito e em verdade? Primeiramente, voltando mais um pouco no que disse aqui, adoração é iniciativa de Deus. E sendo iniciativa de Deus, como realmente poderemos saber se estamos a adorar em espírito ou em verdade, ou como alguém pode saber? Primeiro, não se pode oferecer uma adoração verdadeira se primeiro não passarmos no ato do novo nascimento. Amém. E sempre Amém. começa com o novo nascimento. O novo nascimento tem a ver com a recepção da pessoa do Espírito Santo em nós. Ali Ok. começa uma verdadeira adoração. Amém. Amém. Então, a adoração em espírito e em verdade está envolvida com o novo nascimento. Amém. Amém. Acho que o presbítero pode abrir mais um pouquinho, então, o que é o novo nascimento, porque muitas das vezes nós confundimos essa questão ali, né? Porque a pessoa bastou ir à igreja, cantar no coral, assim é um adorador. Eu gostaria que o presbítero abrisse mais um pouquinho essa questão. Glória a Deus. Voltaremos ainda mais no nosso texto. Amém. Se nós vermos a mulher, a respeito da mulher samaritana, ela tinha um costume que até agora poderíamos pegar, parafrasear ou aplicar. Conforme nos dias atuais, se calhar alguém pode estar se encontrando nessa condição de que também vai à igreja, ela congrega, ela sabe o local de realmente onde... Até sabe, tem uma liturgia do culto na sua memória, sabe quais são os propósitos de oração, mas há uma grande probabilidade de que essa pessoa ainda não nasceu de novo. Aí entra a questão do novo nascimento. Novo nascimento realmente é uma obra do Espírito Santo em nós. Nascer de novo
por palavras simples ou miúdas, nós poderíamos dizer de que é nós recebermos a Cristo Jesus como Senhor e suficiente Salvador das nossas vidas. Ali Amém. começa o novo nascimento, porque sem o novo nascimento, que é o primeiro passo para nós nos tornarmos verdadeiros adoradores e ali termos uma adoração que possa gerar transformação em nós, é preciso primeiro o novo nascimento, nascer de novo, tal como a Bíblia nos ensina no livro de João, capítulo 1, no versículo 12, mas a todos quantos Amém. receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos De de Deus. Deus. Então o Glória novo a Deus. nascimento começa com a recepção da pessoa de Cristo em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Então, é muito importante isso, porque a nossa pergunta ela é como a adoração pode ser um agente de transformação do caráter do homem, ou seja, se a pessoa é um adorador, o seu caráter precisa ser transformado. Amém, amém. Então, Realmente. como é que esse processo acontece? Estamos a falar aqui de novo nascimento, né? Porque há quem, presbítero, hoje foi à igreja, ou amanhã vai à igreja, ou depois da manhã, mas talvez não seja um adorador de verdade. Como vamos diferenciá-los? Como vamos diferenciar? Muito forte, muito forte. Voltaríamos mais. Se nós vermos também, é uma realidade, porque muitas das vezes nós nos escondemos em costumes que nós temos a respeito. Temos um hábito de irmos à igreja, temos um hábito das coisas, mas toda verdadeira ou todo verdadeiro adorador acompanha consigo uma transformação. Ok. Porque quando nós falamos adoração que transforma, ou adoração que gera transformação, nós estamos a falar que é nós passar a viver e a refletir a glória de Deus sobre as nossas vidas. E nós refletindo a glória de Deus sobre as nossas vidas, logo surtirá transformação em nós, porque não será a nossa vida, será a vida de Deus em nós, e a vida de Deus geralmente trará transformação a nós. Nós não teremos mais uma inclinação conforme tínhamos, porque agora temos a vida de Deus, e tendo a vida de Deus em nós, não tem como não haver transformação. Amém. Glória a Deus. Presbítero, gostaríamos de saber então, né, de que forma a adoração se conecta com a nossa missão no mundo de Deus, para o mundo fora. Ou seja, de que forma a adoração, né, conecta o adorador com a missão de Deus no mundo. Quer dizer, o adorador tem uma missão no mundo. E de que forma a adoração vai nos conectar primeiro a Deus, certo, e aí depois com a nossa missão no mundo. Amém. De que forma pode? Se nós repararmos, a adoração começa em resposta, a resposta humana ao ato divino. Ok. Ou seja, quando nós olharmos a respeito daquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez por nós, e nós poderíamos pegar aqui alguns exemplos bíblicos. Se nós vermos lá no Jardim do Éden, Adão pecou, Adão falhou, Adão errou, mas foi Deus quem foi atrás ainda do homem, foi Deus quem tinha que realmente vestir novamente o homem com vestes de animais que continham sangue. Está nos falar, sacrificou-se animal, foi o próprio Deus que foi mais atrás do homem. E depois, não muito distante disso aqui, nós vamos ver que foi o próprio Deus ainda que foi mais atrás do povo de Israel sobre a terra do Egito, lhes tirou do Egito, lhes fez passar no deserto até a terra prometida. Então, isso nos leva a compreender realmente que a adoração é tão importante, porque a adoração parte do reconhecimento daquilo que Jesus fez por nós. Então, quando nós olharmos nisso, que Jesus morreu por nós, pagou o nosso preço, se entregou em nosso lugar, isso poderá surgir em nós um ato de reconhecimento ou de rendição à pessoa de Deus. Isso nos levará então a compreendermos realmente que nós fomos chamados com um propósito de adorarmos a Deus. Isso estará ligado intrinsecamente a tudo aquilo que nós vier fazer aqui na terra, porque a adoração é um propósito de Deus. A adoração
Por outras palavras, também não estamos a falar que é simplesmente só um momento que muitas das vezes muitos dizem, não, fui adorar quando fui ao culto. Ok, Mas a adoração, ok. ela deve estar ligada à missão do nosso dia a dia, nosso Amém. trabalho, na nossa família, na nossa casa. Isso deve servir como um estilo de vida. A adoração é um estilo de vida. Então está ligada, está associada ao nosso propósito de vida, à nossa missão aqui na terra como cristãos. Amém. O presbítero falou de um elemento muito importante, é praticamente a definição do que é adoração, né? Definiu a adoração como um estilo de vida. Gostaríamos que o presbítero nos explicasse mais um pouquinho, né? Porque o que é um estilo de vida e porque a adoração é um estilo de vida. Por que a adoração é um estilo de vida? Porque ela deve fazer parte ou faz parte da vida de todo aquele que nasceu de novo. Amém. Ou seja, quando falamos estilo de vida, é conforme se fôssemos a falar adoração é a nossa identidade. Ok, E sendo a nossa ok. identidade, independentemente do lugar onde nós estivermos, Amém. nós Amém. carregamos conosco a nossa identidade. Amém. Logo, a adoração é um estilo de vida porque faz parte da natureza que nós recebemos. Amém. A natureza que nós recebemos após o novo nascimento, então logo ela faz parte desse processo. Amém. Glória a Deus. Presbítero, como então nós podemos discernir se a nossa adoração está realmente a gerar frutos de mudança? Como é que uma pessoa pode perceber se a sua adoração está a gerar um fruto de mudança? Amém. É só nós olharmos para nossas vidas. Amém. Quando nós olhamos para nossas vidas, nós conseguiremos distinguir se realmente a adoração que estamos a prestar a Deus ou a nossa forma de adorarmos a Deus, o nosso estilo de vida, realmente está a surtir mudanças em nós. Porque, apóstolo, quando nós realmente irmos ao fundo de adoração, pois enquanto a palavra adoração tem o sentido de inclinar-se, prostrar-se, nós conseguiremos ver e entender de que quando nós adoramos, não é Deus que acrescenta alguma coisa. Amém. Mas somos nós, é em nós que é acrescentada alguma coisa. Amém. E por esta razão nós vemos, é impossível trazermos uma realidade, voltamos na mulher samaritana, de que realmente está a haver mudança se permanecermos no mesmo sítio. A mulher samaritana, Só para encostar o micro. a mulher samaritana, ela esteve a adorar. Se nós vermos, ela tinha um hábito já de adoração. Até se calhar, poderíamos dizer, fazia sinal da cruz, fazia qualquer coisa também. Tinha um princípio. Um costume. Um costume de Exatamente. adoração, porque isso estava na mente. Jesus lhe perguntou isso, ela tentou fugir, falar de outra coisa, foi falar de oração. E Jesus não ignorou a pergunta dela. Mas Jesus, ele começa a combater o ego da mulher e trazer que não, a forma que você está adorando não está a gerar transformação em você. Porque a verdadeira adoração gerará uma mudança dentro de você. Logo, nós vemos que a verdadeira adoração, quando nós estamos a adorar, ela gera mudança em nós. Nós estamos a dizer Deus é santo, mas nós é que estamos a ser santificados. Amém. Agora, Amém. quando nós não vermos isso nas nossas vidas, realmente é algo de nós nos preocuparmos, porque quando nós estamos a adorar, quando nós adoramos a Deus, o caráter de Cristo cada vez mais é gerado em nossas vidas. Glória a Deus. Então significa que nós vamos discernir se a nossa adoração está realmente a gerar fruto quando vermos uma mudança em nossa vida. Amém. Logo, pelo que percebo, alguém pode dizer que é um verdadeiro adorador, mas continua no seu próprio pecado. Certo. É possível. Como explicar isso? Porque as pessoas pensam que desde o momento que estão a cantar um louvor, né? Porque há quem está cantando nas horas escuras da minha vida, ele está pensando que assim é um verdadeiro adorador. Amém, amém. Então gostaríamos que abrisse mais um pouquinho essa questão, né? Porque a adoração, ela, pelo que vemos na Bíblia, se desse alguns exemplos bíblicos de pessoas que realmente foram verdadeiros adoradores, também agradeceríamos. Amém. Nós vemos, muita gente confunde realmente essa questão de se dizer estamos a fazer uma verdadeira adoração. Mas é como o cristianismo. É como o cristianismo não pode nunca
a vida de Cristo em nós não produzir resultado. Ou seja, desde o momento que nós recebemos a Cristo Jesus em nossas vidas, como Senhor e suficiente Salvador, realmente nós somos chamados a produzir o fruto do Espírito. Logo, uma verdadeira adoração, para realmente nós ver se estamos a exercer, estamos a ser verdadeiros adoradores. Primeiro começa quando o nosso espírito é tocado pelo Espírito de Deus. Amém. A verdadeira adoração não começa quando nós idealizamos ou uma forma baseada em canções. Amém. Uma forma baseada nós temos um padrão, às vezes criamos um padrão de que estamos a adorar verdadeiramente. Não, porque muitas das vezes, apóstolo, às vezes nós caímos na questão, muitos têm caído nessa questão de que eu estou a adorar quando canto uma música. Exatamente. Eu estou a adorar quando... Não, isso, a música, as canções são simplesmente elementos que podem nos levar a adorar a Deus, mas Amém. não é a adoração. Amém. Então muita gente tem confundido essa questão de trazer que eu estou a adorar a Deus porque está a cantar, eu estou a adorar a Deus porque está aí no culto, eu estou a adorar a Deus porque se calhar estou a servir em um programa litúrgico. Ok, aí ok. Já não, eu estou a adorar a Deus porque não é nessa questão ali, porque Ok. a verdadeira adoração, a adoração profunda, a adoração que gera transformação, é uma adoração que leva todo o nosso ser a se render diante de Deus. Amém, amém. Então é uma questão muito mais interior do que exterior. É essa a questão. A verdadeira adoração, Amém. isso é muito profundo, apóstolo. Amém. É muito mais interior do que exterior. Por Amém. isso que estamos a trazer a realidade. Quando o nosso espírito é tocado pelo Espírito de Deus, Amém. nós estamos a falar do nosso interior. Ganha vida e logo ali nós poderemos ser verdadeiros adoradores e a nossa adoração vai gerar mudança dentro de nós. Começa no interior, nunca no exterior. Amém. E eu que estamos aqui a falar já está em volta do novo nascimento. Está em volta do novo nascimento. Está em volta do novo nascimento. Graças a Deus. Presbítero, essa questão é muito importante sobre o cantar músicas e o adorar. Existe uma certa diferença entre louvor e adoração. Porque a palavra louvor tem a ver com elogio. Já a adoração, Certo. que dissemos aqui, é um estilo de vida. O que acontece quando alguém... Eu sei que não é ministro de louvor, mas como estamos a falar aqui de adoração, talvez quando convidarmos aqui um ministro de louvor vai nos abrir mais essa questão. Mas o que acontece quando alguém está a cantar louvores? Quer dizer, isso é um ato de adoração? Porque como é que é? Ou vai depender de quem canta? Sim, um ato de adoração. Esse aqui poderíamos também trazer a realidade, apóstolo, e voltar ainda mais no nosso texto que abrimos aqui como base da mulher samaritana. Se nós vermos, Jesus encontrou as pessoas já a adorarem. Jesus encontrou que as pessoas já adoravam. Sim, já adoravam ali, adoravam no monte. Então, Exatamente. Traziam também algumas canções. Exatamente. E se nós pegarmos isso aqui, mas Jesus começa a embater essa ideologia da mulher. Ok. Através de que a adoração que é recebida ou aceita por Deus, primeiro tem que partir de um espírito quebrantado, de um espírito que realmente é regenerado. Amém. Então Amém. começa nesse sentido ali. Não se pode oferecer uma adoração verdadeira a Deus. Não se pode oferecer uma adoração que agrade a Deus sem que primeiro a gente nasça de novo. Então, muitas vezes até Amém. podemos cantar, só que não pode, não, porque Deus tem uma fórmula, Deus tem um meio que é dele para ele ser adorado. Ok. E, apóstolo, se nós irmos mais ao fundo, o apóstolo vai conseguir entender, se nós voltarmos na história do Antigo Testamento, nós vamos conseguir perceber que quando Deus chama o povo da terra do Egito, a Bíblia diz que chama a atenção quando Moisés lhe foi dada a missão para ir tirar o povo da terra do Egito. Ok. Moisés chegou até a Faraó, ele falou para Faraó de que Deus mandou para levar o seu povo para lá. Exato. Para ele adorar. Sim, Ou seja, sim. Moisés não sabia como. Ok. Não sabia como Ok. deve se adorar. Ou seja, não tinha fórmula para adorar, Para adorar a Deus. Mas Deus lhe disse para ele adorar. Moisés Ok. não falou para Faraó que Deus disse para lhe adorarmos assim ou assim.
Ok, Então nós vemos ali que existem pessoas que adoram com a fórmula deles. ok, Essa fórmula pode ser baseada em questões de que até podes inventar um cântico, vais dizer que estás a adorar. ok. Só que a adoração que vai gerar uma transformação em nós, não é baseada quando nós intitulamos qual é a forma, porque às vezes vamos falar, não, vamos só adorar de joelho, Exato, vamos adorar exato, só de pé, exato. vamos adorar só quando tiver instrumentos musicais. Aham. Ou seja, quem sempre dá forma para adorar é Deus, porque a adoração parte dele, é uma iniciativa de Deus. Logo, Amém, ele é amém. quem dá o meio e a forma. Então, muitas das vezes cantamos, muitas das vezes cantamos um hino do inário, mas isso não nos coloca na condição de que estamos a adorar De a verdade. Deus. Ok, ok. Tá, ficou claro? Ficou claro. Vamos avançar aqui. Estamos a ver que o tempo está a correr. Parece que o tempo passa muito rápido. Falando em tempo, você que não é inscrito, se inscreva no canal. Ativa o sino das notificações. Né? Partilha com mais alguém. Existem vários vídeos aqui no canal. Talvez você ainda não viu. E queremos convidar você a fazer parte dessa comunidade, um Olhar Bíblico Podcast. Glória a Deus. Vamos aqui continuar com as nossas questões, né? Prontos. Aqui uma pergunta muito, prontos, curiosa, né? Em que medida a adoração transcende a música e se torna um estilo de vida? Que é praticamente o que já estamos aqui a falar. E eu vou sempre tocando nessa tecla porque precisamos desconstruir aqui algumas coisas. Né? Em que medida a adoração transcende a música? Quer dizer, cantar louvores enaltecendo a Deus é adoração. Amém. Mas isso não nos torna verdadeiros adoradores. Certo, certo. Né? Porque tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louve, louve. Elogie, glorifique. Mas agora, verdadeiros adoradores... Realmente, apóstolo, se nós ainda, em que medida a adoração transcende a música? Olha, e assim, apóstolo, muito simples, muito claro, é que você pode cantar e o teu coração pensar em uma outra coisa. Ok, ok. Ou seja, já nós começamos a ver que alguém pode falar uma coisa, pode dizer Deus é santo, Mas no seu coração... já não está nada disso aqui. Porque se tu dizes que alguém é santo, acredito que a santidade dessa pessoa também deve transbordar em ti. Certo, apóstolo. Amém, amém. Então, transcende em que sentido? Porque na música pode até haver mentira. Exato. Mas na adoração nunca há mentira. Amém. Por Amém. quê? Porque na música, tal como nós dissemos aqui já, é que você pode dizer com a boca uma coisa e o coração não está focalizado naquilo. Exatamente. Então, logo, a adoração sempre seja a ser mais profunda, mais íntima, mais ligada a Deus, porque primeiro é iniciativa do próprio Deus, não é algo que o homem que inventa parte do próprio Deus. Já na música, muitas das vezes alguém pode cantar, mas com o coração distante de Deus. Exatamente. E aí nós pegamos Jesus a conversar lá com os saduceus, creio. Eles dizem, não, sepulcros caiados. Exato. Vocês estão a mostrar uma aparência. Então, com a música você pode fingir, manipular alguma coisa, mas Exato. na adoração não existe manipulação. Amém. Porque a adoração Amém. parte de um espírito contrito, um coração regenerado. Então, há muita divisão e há muita mesmo. Não menosprezamos a questão do louvor, não. É um dos meios também que nós usamos para adorar a Deus. Amém. Mas pode ter várias coisas ali. Amém. E esse é um elemento importante porque hoje em dia as pessoas dizem, e já falou aqui o presbítero, eu fui adorar. Quer dizer, na dimensão em que estamos aqui a partilhar esse tema, né, como vamos enquadrar isso? Alguém vai dizer, eu fui adorar, ou seja, qual é o teu dia de adoração? Ele vai dizer, eu adoro no sábado, ou eu adoro no domingo. Como responder essa questão aqui? Atendendo que já não tem a ver com o lugar, Certo. já não tem a ver com o tempo, quer dizer, não tem a ver com o espaço, quer dizer, parece que é algo muito mais dentro de você que se manifesta por causa de você
Então, Sim, sim. como tratar essas questões, né, de alguém que diz fui adorar? É mais nesse aspecto, fui adorar. Isso é Eu muitas vezes adoro no dia tal ou fui adorar. é algo que nós colocamos em consciência. Primeiro, apóstolo, a adoração, ela pode ser individual e também pode ser coletiva. Amém. Muitas das vezes, só que muitos acabam por se apegar na situação de que só vão adorar quando estão na igreja, quando vão à igreja. E por isso surge essa questão de muitos dizer eu adoro no dia tal. Ok, ok, O meu dia, eu vou adorar só, suponhamos, eu vou adorar só domingo, eu vou adorar só sábado. ok. Mas muitas das vezes nós esquecemos que nós em si Uhum. somos adoradores. E a exigência primeira é que nós primeiro é que devemos ser adoradores. Então, não muito na questão de que nós só adoramos nesse dia tal. Não. Nós somos chamados para realmente adorarmos em todo o tempo, em todos os lugares, no trabalho, na escola, na faculdade. Estamos a fazer negócio, estamos a adorar a Deus. Então, esse é um estilo de vida e não uma questão de dia. Adoração não tem a ver com questão de dia. Assim conforme Jesus Cristo falou para a mulher, não tem a ver com Jerusalém. Jesus começa a dizer, não tem a ver com Jerusalém e não tem a ver com o monte, mas sim tem a ver com uma questão de espírito e em verdade. Porque muitas das vezes alguém diz, eu sou desse dia, mas o coração não está ali. Ok, ok. Não há verdade nesse coração. Então, Jesus já começa a trazer um padrão da adoração exigida por Deus, uma adoração que gera transformação, uma adoração que gera mudança. Jesus começa a dizer em espírito e em verdade. Então, muitas das vezes você pode dizer que eu adoro nesse dia, mas você não está em espírito e em verdade. Está lá, eu adoro nesse dia, mas o teu coração está lá guardado com várias coisas, já não é em verdade. Ok. Então, logo, desconstrói-se essa muralha construída de que é o dia tal que devo adorar. O que eu acho que de alguma forma é mais religiosidade, né? É religiosidade, porque nós confundimos muitas das vezes ser um religioso de ser um adorador. Amém, amém. Né? Não, tirando a questão do Tiago, Tiago, a verdadeira religião, não nesse aspecto, mas é religioso no sentido de pessoas que estão mesmo, se identificam com a sua denominação e por causa da denominação eles acabam pensando que são cristãos ou que são verdadeiros adoradores. E essa questão de dia, local, isso tem a ver com religiosidade. São dogmas, né? São mesmo questões dogmáticas e que muitas das vezes, porque... E quais são as consequências, né, que de alguma forma se teria ou se tem quando se age como um religioso nesses aspectos? Primeiro, você não experimenta a transformação na tua própria vida. Ok. A vida de Deus não vai ser refletida em você mesmo. Ok. E você poderá ser como esta mulher ou o costume que o povo samaritano tinha, mas não houve uma transformação, não houve um encontro. Então, é que isso até também, quando nós temos essa religiosidade, somos apegados mais na religiosidade, porque adoração não tem a ver muito com religiosidade. Exato. Adoração tem a ver com espiritualidade. Exatamente. E falando de espiritualidade, a adoração transcende a religiosidade, porque muitas das vezes muitos se detêm por questões de dia. Suponhamos que alguém vá para uma aldeia e nessa aldeia não tem a sua igreja. Não tem sua igreja, então essa pessoa fica lá um ano. E estando lá um ano nessa igreja, essa pessoa não... Nessa aldeia, nessa aldeia, ou naquele outro país onde não tem a sua igreja, então essa pessoa não vai adorar. Ok. Não vai adorar. Por quê? Porque isso é uma mentalidade que nós poderíamos dizer religiosa. E mentalidade religiosa nunca nos leva a estar em conexão com a pessoa de Deus. Logo, nós precisamos realmente entender que a adoração não é questões de religiosidade, mas envolve espiritualidade. A adoração começa na espiritualidade. Quer dizer, a adoração é algo espiritual. É algo espiritual. Por isso é que Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Espírito. Bom, gostaria de saber do presbítero mais uma questão, né? Porque existem alguns adoradores que quando fazem biolo enganam. Existem algumas adoradoras que
prontos. Na igreja a saia é muito comprida, fora da igreja a saia é muito curta também. Assim como existem alguns adoradores que com muita facilidade roubam galinha do vizinho. Certo. Gostaria que entrasse nesses campos, porque estamos a falar de uma adoração que gera transformação e é necessário que haja um impacto Certo, apóstolo. do facto de sermos adoradores. Gostaria que entrasse nesse campo ali. Nesse campo. Apóstolo, se nós vermos realmente uma coisa muito séria e profunda, é que a pessoa que você adora, você se torna semelhante a ela. Amém. Amém. Logo, não pode adorar. Tá? És um adorador do Deus vivo e realmente você não se torna parecido com ele. Amém. Logo, muitas das vezes, muitos só estão a refletir a quem eles adoram. Ok. Quando tem-se essas inclinações, vai-se na igreja conforme pega-se questões, essas questões de religiosidade, que tu adorar assim. Lembrando, nós não estamos a combater nada da igreja, mas estamos a trazer um conceito realístico que nós precisamos ter a respeito da adoração. Exato. Então, não pode eu adorar a Deus e eu permanecer na prostituição. Exato. Jesus estava a falar para a mulher, não pode você dizer que está a adorar a Deus em espírito e em verdade e você permanecer essa mulher prostituta. Exatamente, porque até Jesus falou para ela, vai e chama o teu marido. Vai. Tá bom, você diz que é adorador, porque hoje em dia assim, quando você encontra alguém e você está falando de adoração, no verdadeiro sentido, ele vai dizer, eu também já sou daqui, eu também já faço aquilo. Só que Jesus disse na mulher, vai e chama o teu marido. Amém. Tá bom, você é adoradora e tem alguém, quer dizer, Jesus sabia que tem alguém na casa dela. Tá bom, você é adoradora, então vai, chama aquela pessoa que está na tua casa, que é teu marido. E ela disse que então aí percebemos que o estilo de vida dessa mulher não revelava uma adoração, não havia uma transformação. Não havia. Ali poderíamos também dizer que até ela esteve a adorar. Ok. Só que quem esteve a adorar não era o Deus verdadeiro. Exatamente. Apesar que e isso, apóstolo, é tão profundo, porque muitas das vezes fingimos uma adoração e metemos o nome de Deus, estamos a adorar a Deus. Pelo fato de mencionarmos o nome de Deus, às vezes em nossa oração, quando estamos numa canção, achamos que assim já é para Deus. Só que a adoração para Deus, uma adoração para Deus, é uma adoração que é baseada nos padrões deles. Porque a mulher, apóstolo, é claro que elas não mencionavam outro nome senão Yahvé. Exato. Porque tinham conhecimento até do único Deus. Exato. Tinham essa visão. Exato. Do único Deus. Tanto é que surgiam várias discussões entre elas e o povo judeu a respeito de que só que elas usavam também o nome de Deus, só que não era para Deus. Apesar de se usar o nome de Deus, assim conforme nós vemos atualmente, apesar de estarmos na igreja, isso de uma forma individual, cada um sabe, mencionares o nome de Deus, não significa que você está a adorar a Deus. Por quê? Porque a verdadeira adoração realmente que transforma, uma adoração exigida no texto que lemos, é adoração em espírito, é adoração em verdade. E se nós voltarmos mais no texto, Jesus começa, o texto ali, João começa a dizer assim que Deus é espírito. Amém. Amém. Depois, em verdade, Jesus começa a afirmar também lá em João 6, diz assim, eu sou a verdade. Jesus diz assim, eu sou a verdade. Ou seja, não se pode, se não tivermos a verdade de Deus em nós, se realmente não nascermos do Espírito. Não se pode adorar a Deus na carne. Amém. A adoração a Deus começa no Espírito. E simplesmente o nosso exterior só vai refletir aquilo que foi manifestado primeiramente no nosso interior. Voltando só mais um pouco, apóstolo. Não se pode, alguém não pode dizer que está a adorar a Deus é gatuno. Exatamente. Não pode. Esse não é um adorador. Não, tu adorar a Deus, mas depois tu a roubar galinha. Não, você está a adorar uma outra entidade. Exato. Que atribuíste o nome de Deus que não é Deus, que não é o Deus verdadeiro, que não é o Deus trino, que não é o todo-poderoso. Exato. Que você está a manipular que é Deus. Não se pode. Que tu adorar ao Deus verdadeiro, mas sair do culto, eu abro minhas pernas noutros sítios ali. Exato. Eu tenho que, a verdadeira adoração, se é em espírito, então, o meu espírito ganha vida quando eu recebo a Cristo Jesus. Exato. E ganhando vida eu reflito o caráter de Cristo. Então, é uma adoração que gera transformação, é uma adoração que nos faz refletir a imagem de Cristo Jesus. Amém. E falou-se aqui de aspectos importantes, porque tem se confundido muito.
Amém. Porque uma coisa é religiosidade, outra coisa é adoração. Amém. Acho que esses são dois elementos que precisamos deixar aqui bem claro. Amém. Amém. Ir à igreja te torna um religioso. E pronto, nós não somos contra a igreja, já para dizer aqui, né? Somos pastores, então, mas a questão é ir à igreja com o compromisso de adorar a Deus e que a tua vida tenha um impacto na sociedade e que a tua vida tenha as pessoas veem Deus na tua vida, né? Isso é que é a verdadeira adoração, né? E falando nisso já, a pergunta é essa. Então, como, né, a adoração no coletivo pode impactar a sociedade ao redor? Como? Né? Porque esse é um elemento que o presbítero já falou aqui sobre a adoração coletiva. Amém. Como isso pode impactar a sociedade ao redor? Amém. De dizer que também, apóstolo, ainda voltando mais em uma das palavras que havia dito, é que a adoração começa no particular e no coletivo também é um dos meus. Ou seja, nós trazemos aqui que existe adoração particular, que é quando ninguém está, eu e Deus, no meu trabalho, na empresa, onde eu estiver. E no coletivo, esse aqui que nós trazemos quando a igreja se reúne. Ok. Quando nós nos reunimos, um encontro, uma assembleia com os santos, isso é que nos leva realmente a adorarmos em conjunto. Logo, isso gera muitas repercussões, ou seja, muitas mudanças, há muitos benefícios quando nós nos reunimos para adorar. Ok. Porque Deus sempre é um Deus que se revela no meio do seu povo. Exato. Deus sempre procura se revelar no meio do seu povo. E só mesmo ali, aí gera uma certa indagação. E para os desigrejados? Existem pessoas que acham que eles são a igreja, o que é um equívoco, né? O que falar daquelas pessoas que dizem eu não vou na igreja porque eu sou igreja? Primeiro, já é errado. À luz das escrituras, não existe isso aqui. Amém. Não existe porque se dizer que eu já sou igreja, você está se levantar contra o princípio que Jesus estabeleceu para a sua igreja. Amém. Jesus é o fundador da igreja. Exato. Sendo ele o fundador, quem se afasta daquilo que ele fundou, logo já não pertence a ele. Ok. Então não se pode dizer que eu já adoro, mas fora do corpo de Cristo. Ok. Não existe adoração fora do corpo de Cristo. Adoração que gera transformação, mas uma adoração verdadeira se não estivermos ligados no corpo de Cristo. Ok. Então, para quem diz, ainda está com esse conselho, eu fico na minha casa, outros até começam a atribuir coisas. Não, porque a igreja fez tal. Isso aqui, que diz, não, por isso que eu sou assim, eu não acredito em que eu adoro sozinho. Eu adoro o quê? Quando nós falamos, começa no que estamos a falar, no ato do novo nascimento. Ok. Mas Deus é quem estabeleceu a igreja através de Cristo Jesus. A igreja foi fundada em Cristo Jesus. Então não existe essa questão, eu vou adorar, sou desigreja. Não pertenço a nenhuma igreja, mas sou um verdadeiro adorador. Porque muitos idealizam verdadeira adoração por não mentir. Ok, Outros, não, ok. eu não minto, então por isso que eu estou na minha casa, eu não roubo. Ok. Outros até chegam mais ao fundo dizer, atribuem nomes, né? De pastores, não sei lá, porque pastores fizeram, igrejas fizeram. E eles dizem, não, por causa disso, vale a pena eu sou um verdadeiro adorador. Não, se você não estiver inserido no corpo de Cristo, e não tem como você ser um verdadeiro adorador. Pode estar fingido, falar até de Deus, mas você não é um verdadeiro adorador se não estiveres ligado ao corpo de Cristo Jesus. Amém. Porque aqui abre uma aspa, talvez um tema que com o tempo abordaremos, né, sobre o corpo de Cristo. Amém. Né? E Amém. porque o corpo de Cristo, todos nós fazemos parte dele. Ou seja, todas as pessoas que nasceram de novo fazem parte do corpo de Cristo. Então, dizer que você é a igreja sozinho, acho que é um perigo muito grande. Não. Quando a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, tá a falar para pessoas que nasceram de novo e fazem parte do corpo. Amém, amém. Apóstolo, isso, desculpe só, é tão profundo e sério porque tem surgido muitas ideologias a respeito Exatamente. disso. E hoje tem sido muito comum de nós vermos pessoas com essa mentalidade. Se nós irmos, apóstolo, nós poderemos entender, voltando também na questão da adoração coletiva, quando nos reunimos. Nós vamos ver que no Antigo Testamento,
Deus, para unir o povo, começa-se, um dos lugares onde Deus se revelava é através do tabernáculo. Exato. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, Paulo ele vai escrevendo lá aos Coríntios, em 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 16, ele diz que vós sois o templo Exato. do Espírito Santo. Só que Exato. quando está a falar o templo, muita gente interpreta que eu sou a igreja. Exato. sou É um como equívoco Você grande. só parte, ser um dos membros. Porque lá em 1 de Coríntios, capítulo 12, mais abaixo, após falar da questão dos dons, até ela começa a trazer a respeito da diversidade De dons em um mesmo corpo. Em um mesmo corpo. Vocês são muito. O corpo é um, Sim. mas contém vários membros. E mesmo quando ele fala vós sois o templo, ele não está falando para uma pessoa. Vós sois o templo. Está a trazer E não só também, ainda que falasse para uma pessoa, está a falar para cristãos. E por outra, a igreja não é o templo. a igreja. Não. A igreja é conjunto de crentes. Amém, amém. Onde tiverem duas pessoas ou mais reunidas em meu nome, Então, ali estou. Apóstolo, eu consigo ver então dois problemas que nós estamos a viver. Os que estão, mas não estão a adorar em verdade em espírito. Os que estão, quando falo os que estão, os que se acham que estão a adorar Exato. a Deus, mas com falsidade. Os que dizem com a sua boca. Amém. Os que dizem com a sua boca. Exato. E os que estão fora que dizem eu sou. Exatamente. E isso é um grande perigo, porque nós precisamos realmente começar a compreender. Esses são os super espirituais. Os de Cristo. Né? Naquela contenda de Paulo, eu sou de Cristo. Eu não quero saber de Paulo nem Apolo, eu sou de Cristo. Quer dizer, tem sempre esses dentro da igreja, fora, tem sempre esses. Amém. Algumas características também para um adorador. Amém. Um adorador, ele tem as características de Cristo. É humilde. Amém. É humilde. Ou seja, e quando é humilde, então ele já não há mais esse que eu sou, eu adoro. Ele tem a humildade de se unir com os demais. Exato. Para poder adorar a Deus. Porque ele entende que ali poderá ser edificado, estimulado, para poder adorar a Deus também, bendizer a Deus, louvar a Deus. Por isso que há diversidade no corpo. Existem coisas que nos impulsionam para realmente adorarmos a Deus. Glória a Deus. Temos mais aqui uma pergunta, né? Já falamos desse aspecto, mas gostaríamos de levantar, enfatizar ainda mais. Qual é a relação entre adoração e santidade prática no cotidiano? Né? A relação. Glória a Deus. A relação é tanta, eu poderia dizer que adoração e santidade caminham juntas. Amém. Quer dizer, não é possível adorar sem santidade. Amém. Amém. Porque, primeiro, nós falamos, apóstolo, que adoração parte de Deus. Exato. Ou seja, Deus, se nós vemos o texto, Deus é que está a procurar a iniciativa de Deus. A procurar os verdadeiros adoradores. Não é do homem. Então, logo, e Deus, quem é Deus? Se nós pegarmos Deus, seus atributos, Deus é santo. Exato. Então, um Deus santo, a adoração e a santidade são inseparáveis. Amém. Não se pode separar. Alguém dizer, não, eu adoro, mas não vivo. Exato. Uma vida de santificação, não anda em promiscuidade. Conhecemos, por exemplo, alguns exemplos de pessoas que dizem, não, eu adoro a Deus, mas também faço algumas coisas do mundo. Como explicar isso? De dizer que é possível, mas não é o Deus verdadeiro. Amém. É possível adorar a Deus, ou seja, adorares. Disseres que estás a adorar e cantar, porque é uma coisa aí cantar o hino, seguir os rituais litúrgicos, e outra coisa é ser um adorador. Essa é a questão ali. Porque a adoração, se nós voltarmos mais ao fundo, a adoração não é por aquilo que Deus pode nos dar. Amém. A adoração é por aquilo que Deus é. Glória a Deus. Logo, quando alguém, eu adoro a Deus, mas depois faço mais aquelas coisas. Não. É possível que você esteja a adorar, mas não a Deus. Ok. Mas não a Deus. Você pode estar a adorar uma outra coisa que não seja Deus, uma outra entidade que não seja Deus. Porque
a adoração e a santidade estão intrinsecamente ligadas, andam tão juntas, Amém. que eu poderia dizer são inseparáveis. Amém. São inseparáveis, porque é só pegarmos a fonte da santidade e nós pegarmos a fonte da adoração. Ok. Então, é até ali, apóstolo, não existe. Pode existir adorar. Mas não Deus verdadeiro. Não, Deus verdadeiro. Porque existem muitas pessoas que dizem assim, se eu não vou mais na igreja porque esse aqui me fez isso, e se na igreja é assim, quer dizer, somos conotados. E é o que a Bíblia diz, que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de nós. Certo. Significa que aqueles que dizem-se verdadeiros adoradores não estão a fazer o que deveriam fazer, e isso gera uma blasfêmia. E como superar essa questão? Porque existem pessoas que estão a nos assistir e talvez estejam a passar por isso, mas ainda não entenderam o que devem fazer. Exatamente. Amém. Como superar isso aqui? Primeiro, é que como cristãos, nós precisamos ter a compreensão que nós somos embaixadores de Cristo. E sendo embaixadores de Cristo, eu poderia dizer por outras palavras, nós somos pessoas que estão a transportar a glória de Deus aqui na terra. Amém. Amém. E transportando a glória de Deus ou levando a glória de Deus. Se no Antigo Testamento era que eles carregavam o tabernáculo, colocavam sobre os ombros, levavam a arca da aliança sobre os seus ombros, nós precisamos entender que nós estamos agora a levar a presença de Deus. E tendo a presença de Deus, devemos ter respeito com aquilo que nós estamos a carregar. Amém. E tendo respeito, honrar aquilo que nós estamos a carregar, que é a presença do próprio Deus. E Paulo até vai mais ao fundo lá, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo de Deus, que Deus habita em vocês. Amém. E de que quem destruir o corpo de Deus, Deus o destruirá. Então, significa desde o momento que nós recebemos a Cristo Jesus, nós estamos a carregar a presença dele em nossas vidas. Ok. E o apelo é que você que recebeu a Cristo, nasceu de novo, você tem que ter mais responsabilidade com a presença que você está carregando. Ok. Que é a presença de Deus na tua própria vida. Logo, nós devemos encarar isso com responsabilidade e maturidade a respeito dessa questão, porque carregamos algo e isso é algo que vai nos ser cobrado. Recebemos essa carregar a presença de Deus, então exige para que a gente seja modelo em tudo que viermos a fazer. Na verdade mesmo, essa questão de carregar a presença de Deus, desde o Antigo Testamento, os textos nos provam que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Quer dizer, não é que Deus não habita em templo. Sim, sim. Só não habita em templo feito por mão de homem. Porque Deus já tinha construído um templo para si aqui na terra, que é o próprio homem. E alguém que tem dentro de si a presença de Deus, qual deveria ser o posicionamento dessa pessoa? Mediante a questão da santidade. É algo muito sério que eu acho que também com o passar do tempo essas coisas têm perdido a relevância na vida de muitos. Exatamente, porque a santidade tem sido tratada como... Quer dizer, primeiro é que já falamos várias vezes que a santidade dá brilho aos outros atributos. Amém. E a ira de Deus é santa, a justiça de Deus é santa, o amor de Deus é santo. Quer dizer, tudo em Deus, quando você coloca lá santo, tem brilho. Amém. Amém. Agora, como é que alguém que diz que carrega a presença de Deus não quer saber de santidade? Conselho, presbítero, para essa pessoa. Conselho para essa pessoa. Ai. Isso é algo muito sério, porque quando nós entendemos a respeito da santidade e nós falarmos que estamos a carregar a presença de Deus e não queremos saber de santidade, nós já estamos a nos levantar contra o próprio Deus. Amém. Amém. Porque Deus é separado. Desde o princípio, Deus nas Escrituras se revela como um Deus separado. Amém. Deus se revela como um Deus separado e nós conseguimos ver também quando Deus se revela no povo de Israel. Ele começa a trazer a questão já de separação. Amém. Quando ele começa a separar do povo de Israel, é primeiro para nos trazer a nossa consciência, a nossa memória
Não em que Deus não queria resgatar outras nações, mas é que ele quis mostrar de que ele é separado, ou seja, trazer a realidade para o povo de Israel que está ali buscar, que nele não pode ter misturas. Ok. Porque ele é santo, e essa palavra santo, que é separado, Deus é separado no seu todo. Amém. E logo nós que recebemos a Cristo, você que aceitou a Jesus Cristo, você deve ser separado, assim conforme ele é separado, tal como a Bíblia nos ensina em 1 Pedro capítulo 1, lá no versículo 15 e 16, fala: sede santo porque eu sou santo. Amém. E sede santo Amém. em toda a vossa maneira de viver. Então, e aí entramos também na questão, apóstolo, da santidade. Nós encontramos, primeiro, que quando nós nascemos de novo, nós fomos separados do Amém. mundo. Amém. Agora existe o processo da santificação. Esse processo da santificação é já a questão quando nós já somos separados por Deus, desde o momento que nascemos de novo. Exato. Agora a santificação é algo que nós também nos envolvemos. Porque Ok. eu não vou esperar adorar a Deus, prestar uma adoração a Deus, dizer que não, Deus já me separou. Tipo orar, dizer para Deus: eu estou a fornicar, Deus vai me tirar sem eu fazer nada. Ok. Não Ok. pode, na santificação nós participamos. Exato. E como adoradores, e a adoração que gera a transformação, ela te liberta até E dessa vida. até é meio contraditório você que diz que é filho de um Deus santo andar em impureza. Eu acho que é estranho, né? Ninguém vai acreditar. Imagina, vai dizer: eu tenho a natureza do meu pai, mas a natureza do teu pai é santa, só que você vive como alguém que distante dessa natureza. Graças a Deus. Temos aqui mais uma pergunta, né? Amém. Presbítero, como verdadeiros adoradores, tudo parece que cuia. Mas a pergunta é: como é que a verdadeira adoração nos prepara para enfrentar crises e desafios na vida? Como? Como é que a verdadeira adoração nos prepara para enfrentar crises na vida? Quando nós ganharmos a compreensão Amém. de que nós não adoramos a Deus porque Ele nos dá, ou seja, por aquilo que Ele pode nos dar, Ok. mas adorarmos a Deus por aquilo que Ele é. Amém. Quem procura adorar a Deus com a mentalidade de que Deus pode lhe dar alguma coisa, ou seja, quem busca a Deus, quem quer adorar a Deus, ou adora a Deus por aquilo que Ele dá, Exato. na caminhada cristã essa pessoa poderá se frustrar quando Deus não dá. Exato. Porque a adoração nos prepara para enfrentar essas situações, porque nós entendemos que na adoração, como verdadeiros adoradores, não é só a questão de receber. Ok. A adoração exige também dar. Amém. E quando Amém. exige dar, isso nos leva à compreensão que quando Deus nos pediu, quando Deus nos tirar alguma coisa, nós sempre vamos continuar verdadeiros adoradores. Ok. Quer dizer, um verdadeiro adorador está preparado para qualquer situação. Deve estar preparado para qualquer situação. Quando não houver chuva, quando houver chuva, deve estar preparado. Porque também é bíblico que o choro dura uma noite, Mas a alegria a alegria vem pela vem manhã. Agora, só que muitas das vezes essa questão da alegria vir pela manhã, parece que a noite passa e amanhã vem e a alegria não. Será que é mesmo o dia do homem ou o dia de Deus? Porque o tempo de Deus é diferente. E isso é algo também que nós precisamos entender. Em Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia fala tempo determinado Para todas as coisas. para Quer dizer, todas as coisas. determinado. Há tempo determinado para todas as coisas. Primeiro, se nós pegarmos ali, o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã, nós estamos a dizer que é no tempo de Deus. Amém. E Amém. sendo no tempo de Deus, nós entendemos que o tempo de Deus é diferente que o tempo do homem. Amém. E só que muitas das vezes nós queremos tentar acelerar a Deus para agir no nosso tempo. E a Bíblia fala lá nos livros pentateucos, Moisés fala que toda herança tomada antes do tempo já não se torna mais bênção, se torna maldição. Ou seja, tudo que vem antes do tempo de Deus na tua vida não vai servir conforme teria servido se viesse no tempo dele. Amém. Por isso, como verdadeiros adoradores,
nós precisamos ganhar a compreensão, adorar a Deus por aquilo que Ele é. Um exemplo de grandes adoradores, né? É Paulo e Silas. É, Foram chicoteados e colocados na prisão. E o que é que eles fizeram depois? mesmo assim, permaneceram fiéis, rendidos diante do seu Deus. E é porque hoje em dia tem pessoas que dizem que deixaram de ser adoradores porque pediram alguma coisa para Deus e Deus não lhes deu. É a mentalidade com que muitos até entram, poderíamos dizer entre aspas, no cristianismo. Aceitam em Ok, Cristo. É a questão de vir pelas coisas que Deus pode dar e não por aquilo que Deus é. ok, E quando nós viemos pelas coisas que Deus pode dar, em algum momento nós poderemos nos frustrar. exato. Porque nós precisamos ganhar a compreensão que ainda que nós não recebermos nada de Deus, isso não pode tirar de nós o espírito de adoradores. Amém. E outro exemplo até seria o de Jó, né? Eu acho Permanecendo que Jó passou por situações pesadas. muito, apóstolo, muito que muitos de nós, se vivêssemos hoje, outros Não, teriam. teríamos abandonado. Os outros só lhes falaram para comer a carne e o sangue já foram 72. Já- é, é um exemplo muito profundo da integridade. Ele compreendeu realmente de que Deus não é só Deus quando me dá. Amém. Deus é Deus também quando me tira. Amém. Deus não é só Amém. Deus quando tudo está a ir bem. Jó ganhou um entendimento que ele não é só Deus quando estou no palácio. Isso poderíamos Amém. pegar também Daniel, Exato. poderíamos pegar também a vida de Sadraque e Mesaque. Mesaque, Eles exato. entenderam que Deus não era só Deus quando estiveram na exaltação. Amém. Deus era Deus até quando foram jogados na fornalha. Isso Ok. também poderíamos ver também no histórico dos apóstolos. Amém. Nós Amém. poderíamos ver que mesmo eles sendo cerrados ao meio, João sendo jogado naquela panela de óleo, sendo fervido lá, mas ele permaneceu porque Adorando. eles começaram a entender. Existe alguma coisa que você ganha quando você aceita Cristo Jesus. Há uma ligação que, embora que as crises estão a apertar, há Amém. uma segurança, há uma certeza interior que te impulsiona a continuar a buscar a Deus. Mesmo as circunstâncias mostrarem o contrário, Amém. você uau, vale a pena confiar, vale a pena acreditar. Então, porque essa questão da adoração é profunda, né? É profunda, porque o apóstolo Paulo, por exemplo, aos Coríntios, capítulo 7, capítulo 4, 2 de Coríntios 4, 7 diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficarmos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Apóstolo Paulo falando. Mas hoje em dia temos pessoas que, como não entrou na faculdade, É motivo já assim já não é mais um adorador. não é já Não quer saber de Deus. Quer dizer, alguma situação ligeira aconteceu em sua vida e pensa que é o fim de tudo. E como explicar o silêncio de Deus nisso? Porque há momentos que Deus fica mesmo em silêncio. há momentos que fica Acho que precisamos começar a entender que Deus também é... Ou seja, o silêncio também é linguagem de Deus. certo, apóstolo, o silêncio é linguagem de Deus, porque muitas das vezes nós não ganhamos a capacidade de ouvir Deus até no silêncio. Porque muitas das vezes pensamos que Deus, poderíamos trazer Elias, que Deus só está na agitação. Exato. Deus só está naquele remoinho. Exato. Deus só está naquele que é de fogo. Exato. Mas o silêncio de Deus também é resposta. Amém. Porque muitas das vezes, quando nós estamos nessa fase que experimentamos, e todo cristão passa por isso, e vai passar, você que não está passando, você vai passar. Aparecer Há esses quem vai momentos. dizer, presbítero, está amarrado, não pode Não aparecer. faz parte, porque apóstolo, aqui porque muitas das vezes o silêncio de Deus
nos ajuda a refletirmos também se nós saímos dos carris ou dos caminhos de Deus ou não. Amém. Porque o silêncio, Deus até usa o silêncio dele para nos aproximar mais dele. Amém. E Deus sempre vai usar. Muitas das vezes ele vai ficar em silêncio para nos levar a refletir que alguma coisa fizemos de errado. Se nós vermos isso na história do povo de Israel, sempre que Deus ficava em silêncio, o povo depois ganhava uma certa maturidade e voltava a consciência, pecamos. Erramos. Exatamente. Muitas das vezes Deus quer moldar alguma coisa em nós, quer nos fazer refletir, não, alguma coisa deixa. Perdemos a essência. Amém. Fugimos de Deus. Já não estamos a nos entregar como antes. Então, às vezes, Deus fica em silêncio. Então, o silêncio de Deus, ele é bom para nós. É bom que venha mais silêncios, porque molda o caráter de Cristo em nós. Porque a Bíblia diz que no mundo há muitas vozes. Então, no meio de muitas vozes, às vezes é difícil ouvir Deus. Então, Deus fica em silêncio para você entender que nenhuma das vozes é minha. Que bom, que bom. Então, estamos a terminar com o nosso podcast. Estamos a falar sobre a adoração que gera transformação. Como teor de conclusão, presbítero, está à vontade. Glória a Deus, glória a Deus. Tão rápido. Eu estava já reclamando, o tempo é muito, mas o tempo vai voando. Amém, então, amém. Então, a partir do texto que nós abrimos, nós conseguimos ver a exigência de Deus a respeito da adoração. Amém. Deus amém. exige uma adoração em verdade e uma adoração em espírito. A adoração em verdade é baseada na própria palavra dele. A adoração em espírito é baseada no seu próprio espírito. Quando nós ganhamos vida a partir do Espírito Santo, quando nós nascemos de novos. Amém. Logo, você não precisa se frustrar quando alguma coisa não der certo. Você precisa entender que você tem uma missão. Essa missão é de seres adorador. Amém. E não procura adorar a Deus conforme adorar a Deus só quando estiveres na igreja. Você precisa entender que em todo sítio onde você estiver, você tem que representar a Cristo como verdadeiro adorador. Então precisamos viver profundamente para Deus. E estou mesmo já a terminar. Amados irmãos, a adoração em espírito e em verdade acabará trazendo transformação em você. Amém. Ela acabará trazendo transformação em você. Existem coisas que você não vencerá com a tua própria força. Mas quando você deixar com que a verdade de Cristo reine em você e trabalhe em você, você vencerá. Então, Deus nos chamou para um propósito. E Deus nos tem chamado para lhe adorar. Tanto é que nos céus, nós vamos adorar, permanecer eternamente adoradores. Amém. Então, esse aqui. Graças a Deus. Então, terminamos com mais um podcast. Até a próxima, até o próximo vídeo. Pela graça do Senhor Jesus Cristo. Acreditamos que ainda teremos aqui o presbítero mais vezes. Queríamos pedir ao presbítero, pode deixar as suas redes sociais, Facebook. Acho que o presbítero usa mais o Facebook, né? Pode deixar o seu Facebook, seus meios de contato, se é possível o telefone também, se não, depende de ti. Tá bem. Minha rede social, Facebook, Abelardo Ezequiel Canhanga, simplesmente isso aqui. Amém. E o TikTok também, Abelardo Ezequiel Canhanga. E glória a Deus. Se quiseres me puxar no WhatsApp, puxa no Facebook, depois passarei o meu contato. Glória a Deus. Então, como sempre, o vosso irmão e conservo apóstolo Daniel, queremos agradecer a Deus por esse tempo. Que Deus, em Cristo Jesus, o abençoe e lhe faça graça e que você permaneça vivendo como um verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus abençoe, no nome de Jesus. Amém.